A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Rodrigo Tâmaro e hoje você vai conhecer um médico que mudou as cirurgias no Brasil. Aqui é a Natália Nora e no especial de hoje nós vamos conhecer a história do Dr. Silvano Raia. Especial Dr. Silvano Raia. Era 1988, quando o médico entrava em uma sala de cirurgia do Hospital das Clínicas para realizar um feito inédito, um transplante de fígado entre pessoas vivas. Agora, 35 anos depois da operação, visitamos o Dr. Silvano em sua casa para contar um pouco mais de sua história. Agora, quero dizer a você que eu me formei, apesar de você não acreditar, em 1956. Quase na época da Pedra Lascada. E em 56 a cirurgia do fígado não existia. Ele chefiou a equipe de profissionais responsáveis pelo primeiro transplante intervivos do mundo e foi o primeiro a realizar o transplante de fígado na América Latina. Então eu fui para a Inglaterra, fiquei 2 anos e meio, obtive o título de PhD, eu sou PhD em Londres, e estagiei num serviço de uma senhora, de uma professora, Sheila Sherlock. Quando eu voltei ao Brasil, eu escolhi 5 colegas mais jovens do que eu, mas também eu era moço, que tinham tido o título de doutor. Na época, poucos médicos brasileiros tinham feito transplante de órgãos, especialmente os de fígado, que eram considerados experimentais até 1983. As várias tentativas mal-sucedidas fizeram com que os médicos passassem a testar os procedimentos com fígados de porcos, o animal que tem o órgão mais parecido com o do ser humano. 450 porcos depois, a equipe liderada por Silvano Raia realizou o feito inédito de transplantar parte de um fígado de um doador vivo para um paciente. Não era um procedimento novo, ele foi a primeira vez que foi feito, mas ele resultou da combinação de procedimentos que já estavam estandarizados na minha cabeça. Foi a repetição de uma série de cirurgias prévias, muitas. Eu não exagero em dizer que poderiam ter sido uma centena. Esse foi o 24º transplante de fígado feito no Brasil. E nesse caso, a própria mãe doou 1/3 de seu órgão para o filho. Agora, não muitos, mas eu tive voluntários, ou tios. E em um caso era um aeromoço, se é que se pode chamar aeromoço, acho que era o comissário de bordo, que era bom samaritano, e inclusive então ele foi demorada a análise psicológica dele, a repetição do chamado consentimento informado. O consentimento informado, minha filha, é um documento que o paciente deve assinar antes de qualquer procedimento, principalmente se pioneiro. Mas para que ele possa assinar conscientemente, ele deve ser muito bem informado sobre os riscos, sobre as vantagens, sobre o futuro dele. Então por isso que se chama consentimento informado. 1 ano depois da cirurgia, em 1989, o trabalho inédito foi publicado na revista britânica Lancet. Apareceram críticas, porque o cirurgião, ao retirar o fragmento de fígado do doador, geralmente a mãe da criança que ia receber, eu disse que ela devia ser sadia, o ato cirúrgico representa uma agressão e um risco que não tinha um benefício imediato nela. Segundo esses críticos, ofenderia ou transgrediria o princípio de Hipócrates. Antes de mais nada, não fazer o mal. Nós respondemos nos baseando em conceitos de ética de Weber, antigo, século passado. Nós defendemos a técnica e quero dizer a vocês que eu descrevi a técnica para
jovens, pediátricos. Porque, como eu disse a vocês, não existe, ou é muito raro, é pouco frequente, é pouco frequente o aparecimento de doadores jovens, porque eles são protegidos da violência no bicicleta, que são as causas da morte cerebral. Então, eu fiz isso tudo para atender essa população. Essa descrição da técnica permitiu o avanço dos transplantes no mundo todo e impactou a vida de muitas famílias. Um dia eu estava na faculdade de medicina, à tarde, eu tinha consultório lá, eu nunca abri consultório, e a secretária me disse, olha, tem uma pessoa no telefone falando um inglês muito difícil. Eu vou lá e ele disse, doutor, falando um inglês atrapalhado, aqui, Tanaka, Kyoto, aqui Kyoto, no Tanaka, eu entendi que era um cirurgião de Kyoto. Aí ele disse, olha professor, eu estou lhe telefonando para consultá-lo, porque nós aqui temos uma religião, chama shintoísta, que proíbe que nós toquemos no cadáver. Não digo tirar um pedaço, mas nem fazer a barba, não pode tocar porque eles têm que... religião. E todos os nossos candidatos a transplante adultos morrem, porque não tem doador, não é que não tem doador, não se pode tirar. E eu estou pensando em fazer isso em adulto também. Aí eu disse, olha, professor, eu, teoricamente, acho que é possível, mas fazer uma hepatectomia direita, que acho que é a maior cirurgia abdominal que existe, no indivíduo sadio, tem um risco eticamente e tal. Eles fizeram, deu certo. Nós fizemos, deu certo. E hoje tem uma organização que conta essas americanas que registra todos os transplantes. E em 22 anos eles registraram 86, não foi? 86 mil transplantes realizados. Se vocês aceitarem que o transplante só é indicado quando não existem outros meios para salvar o doente, a técnica salvou nesse período 86 mil. Quem conta alguns desses casos e fala sobre a importância do transplante de órgãos é a repórter Natália Milena. O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo e é o segundo país que mais realiza esse tipo de procedimento. Em 2022, foram realizadas cerca de 26 mil cirurgias de transplante no país. As mais comuns foram de córnea, rim e medula óssea, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Na maioria dos casos, o transplante é a última alternativa para devolver a qualidade de vida aos pacientes. Larice dos Santos tem 22 anos e é transplantada de fígado há 19 anos. Ela foi diagnosticada aos 2 meses de vida com tirosinemia tipo 1, uma doença rara que afeta fígado, rins e sistema nervoso central. Entre diversas internações, os meus médicos acharam que o melhor tratamento para mim seria o transplante. Eu entrei para a fila do transplante com 6 meses e fiquei lá até os 3 anos. Eu tive muitos problemas na minha primeira infância, como perda dos dentes, perda de movimento das pernas, corpo amarelo, queda de cabelo e uma dieta restrita. O fígado da Larice chegou em agosto de 2004 e desde o transplante ela viu esses problemas acabarem. Fiquei 15 dias internada no hospital e logo nos primeiros dias a minha saúde mudou completamente. Eu voltei a andar, eu voltei a fazer fisioterapia, eu me recuperei e saí do hospital. Hoje eu tenho uma vida completamente normal. Tomo os meus remédios, vou ao hospital de 3 em 3 meses, faço meu tratamento, vivo uma vida normal, tenho uma vida ativa, como de tudo, graças a Deus, aos médicos e ao Sistema Único de Saúde e ao transplante. Hoje, por meio do Instagram, ela se dedica a incentivar a doação de órgãos e conscientizar sobre a importância de avisar aos familiares sobre a vontade de ser um doador ou doadora. Segundo a Lei nº 9.434, de 1997, conhecida como a Lei dos Transplantes, a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes depende da autorização de familiares da pessoa falecida. Eu e meu filho estamos ótimos, graças a Deus. Tá tudo correndo muito bem e é isso.
seja um doador de órgãos, doe órgãos, salvem vidas. O transplante intervivos, aquele em que o doador é uma pessoa viva, diminui a quantidade de pacientes na fila de espera por um órgão. Dentro dessa modalidade está o transplante de fígado, o único órgão do corpo humano que tem a capacidade de se reconstruir. Flaviane Santos, de 32 anos, mora em Minas Gerais e é mãe do Benício, de 1 ano e 11 meses. No começo deste ano, quando estava com 1 ano e 1 mês de idade, o Benício recebeu parte do fígado doado pelo pai dele, Carlos Fernando, de 38 anos. Benício ele nasceu com uma doença rara chamada leucinose ou xarope do bordo. É uma doença que requer muitos cuidados e o seu tratamento é uma forma metabólica e ele não pode ingerir nenhum tipo de proteína. Então, tivemos a oportunidade de fazer o transplante hepático, porque com o fígado novo, ele metaboliza o que um corpo necessita, para ele ter uma qualidade de vida melhor, para ele poder se alimentar com qualquer tipo de proteína, sem restrições a quantidades e desenvolver melhor. O pai dele, que foi o doador. O Benício foi o receptor e o pai o doador. O transplante foi realizado no Hospital Samaritano, em São Paulo. A aprovação para a cirurgia aconteceu quase 2 meses depois de o Benício entrar na fila de espera pelo órgão. A mãe dele explica que neste caso foi feito o transplante dominó, quando o receptor também é doador para outra pessoa. Fizemos o efeito dominó, porque o fígado do Benício ele só nos serviria no corpinho dele por conta da doença metabólica. Então o pai doou para o Benício e o Benício doou para uma criancinha. Hoje o Benício está ótimo, a qualidade de vida é bem melhor, a nossa vida também mudou muito, ele está cada dia mais esperto, evoluiu e só temos a agradecer por essa oportunidade. O transplante salva vidas, ele muda vidas, só temos a agradecer, muita gratidão. Para ser um doador ou doadora viva, é preciso ter tipo sanguíneo compatível com o paciente, ter entre 18 e 50 anos de idade e não fazer uso de tóxicos ou abuso de álcool, entre outros requisitos. Essa reportagem utiliza informações do portal Oncofígado e BBC News Brasil. Para a Universidade 93,7, Natália Milena. Mas não é só da vida profissional que se faz um bom médico. Além de cirurgião, professor e pesquisador, Silvano Raia tem 2 filhas e 4 netos. Ele se considera um corujão, mas conta que sentiu falta de passar mais tempo com a família. Olha, filha, estou numa idade da vida que eu só digo que eu penso que está certo. Hoje eu lastimo, eu devia ter dado mais atenção a elas. Elas me cobram isso. Mas, vou dizer uma coisa a vocês. Existe um aprendizado que eu chamo por testemunho, exemplo. Não adianta você falar, você precisa fazer. Eu posso dizer, olha, não fume, fumo 4 charutos por dia. Ela vai ser um charuto, não é o que eu digo. E nisso eu influo as duas. Elas lutam pelo impossível, crescem. Agora, eu poderia ter sido mais presente. Voltando para o lado profissional, atualmente uma das pesquisas possíveis graças à técnica desenvolvida pelo Dr. Silvano Raia é chamada de xenotransplante. O transplante tem dado bons resultados, muito bons resultados. A população está envelhecendo. Estou eu aqui falando com vocês com 93. Então o número de candidatos aumentou geometricamente não, evidentemente, geometricamente não. E, pelo contrário, a morte cerebral tem uma incidência. Então há uma demanda reprimida e surgem as listas de espera, onde muitos morrem por falta de transplante. A BTO publicou que em 22 morreram no Brasil 7 inscritos por dia, de todos os órgãos. Uma referência nesses estudos é a geneticista Maiana Zatz, que coordena a pesquisa do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da USP. Quem conta mais sobre o trabalho realizado por ela é o repórter Tiago Campolino. Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje conheceremos mais sobre o xenotransplante, um procedimento que permite o transplante de rins de porcos para seres humanos. O Dr. Silvano Raia foi quem levou essa ideia para Maiana Zatz,
formado em Biologia pela USP e doutor em Genética pela mesma universidade. Ambos são responsáveis pela coordenação desse projeto inovador que promete salvar a vida de muitas pessoas. Nós conversamos com Maiana para entender melhor como funciona essa nova técnica. Ela explicou que existe uma semelhança genética muito grande entre porcos e humanos. Hoje, nós temos, com novas descobertas, a gente sabe a sequência do genoma humano e a sequência dos suínos, do genoma dos suínos. E isso nos permitiu descobrir que existe 98% de semelhança entre o genoma dos suínos e dos seres humanos. O Dr. Silvano Raia propôs então que os porcos pudessem se tornar doadores de órgãos. Porém, existem 3 genes capazes de provocar uma rejeição hiperaguda, o que poderia levar o transplantado à morte. O que antes seria impossível, agora, com uma técnica de edição de genes, pode ser evitado. E depois, com uma nova tecnologia que chama CRISPR-Cas9, a gente consegue silenciar esses genes. Tá? Então, a gente teria suínos que têm os genes que causam a rejeição hiperaguda silenciados. Hoje, a gente tem embriões de suínos que têm os 3 genes, são 3 genes principais que foram silenciados, os genes que causam a rejeição hiperaguda. Tá? Então, isso levou bastante tempo para a gente conseguir, mas nós conseguimos. Devido a essa semelhança biológica entre as duas espécies, os porcos foram os animais escolhidos para a realização desse tipo de transplante. Além disso, eles têm uma gestação rápida, que dura em torno de 4 meses e que chega a gerar uma dezena de filhotes. Para a criação desses porcos geneticamente modificados, era necessária a construção de um local específico para esse fim, denominado pelos pesquisadores de Pig Facility. Maiana explica o que são esses estabelecimentos. São biotérios de máxima segurança e que vão permitir que os suínos sejam criados num ambiente absolutamente estéril, como seria uma sala de cirurgia. Porque se a gente vai usar esses suínos como doadores de órgãos, então tem que se tomar maior cuidado para que não haja nenhuma contaminação de patógenos. Tá? Então, agora, o que a gente quer fazer é inserir os embriões que nós editamos em porcas, em fêmeas de porcas, para que a gente possam nascer animais, né, porquinhos, geneticamente modificados. No momento, existem 2 Pig Facilities sendo construídas, ambas localizadas na USP. O da USP, a gente imagina que fique pronto mais ou menos em fevereiro. O do IPT, que é bem maior, acredito que vai ficar pronto no final de 2024. Tá? Então, é nesse ponto que nós estamos. Com o término dessas construções, os xenotransplantes poderão ser feitos em uma escala maior e mais adequada às necessidades da população. Em agosto de 2023, segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes, haviam 37.082 pessoas na espera por um rim, órgão que representa a maior busca. Graças às pesquisas desenvolvidas por Maiana e pelo Dr. Silvano Raia, esse número poderá ficar cada vez menor, salvando a vida de milhares de pessoas. Thiago Campolina, para a Universidade 93.7. Maiana foi uma das inúmeras profissionais que passaram pela trajetória de Silvano ao longo dos seus quase 70 anos de carreira. Em 1966, 10 anos depois de se formar na Faculdade de Medicina da USP, Silvano concluiu o PhD pela Universidade de Londres. Ele também foi livre-docente e professor titular em clínica cirúrgica pela Faculdade de Medicina da USP, da qual foi diretor de 1982 a 1986. Nós criamos a unidade de fígado do Hospital das Clínicas, que foi quem codificou, que ensinou a cirurgia do fígado no Brasil inteiro. Pouco tempo depois, foi secretário municipal da Saúde de São Paulo. Quando você trabalha no hospital daquele tamanho, você acaba perdendo o que a clínica privada patrocina, que é um contato ad eterno. Eu tenho mais contato agora, que eu acabo clinicando
pelo telefone, encaminhando a diferentes setores do Hospital das Clínicas, porque eles voltam, então vem com outro parente. Mas isso, nós fazemos 2 transplantes por semana, quer dizer. Desde 2011, ele exerce a função de coordenador executivo do Comitê Estratégico para o Desenvolvimento de Centros de Captação e Transplantes de Órgãos no Ministério da Saúde. No mesmo ano, Silvano apresentou ao Ministério da Saúde e à Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo o projeto CIPETRO, que significa Centro Integrado de Pesquisa e Ensino em Transplante de Órgãos. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias capazes de produzir órgãos adicionais para transplantes. E queria comentar com vocês um detalhe técnico que eu reputo uma das belezas dos vertebrados. Quando vocês tiram um segmento do fígado do doador, o que fica chama-se remanescente. E você tira um enxerto que vai para lá. Em 2 ou 3 semanas, o remanescente se regenera até o volume primitivo. E o enxerto que você levou num lobo cresce até o peso, volume de células, proporcional à idade do receptor. O peso, mais do que a idade, o peso. E isso é um fenômeno, só o fígado se regenera. Você deve conhecer as histórias dos deuses gregos. E Júpiter era o rei de todos. E Prometeu roubou o fogo de Zeus. E Zeus, irado, quis lhe dar um castigo que fosse eterno. Então ele acorrentou Prometeu a uma rocha e fez com que um abutre fosse picar o fígado dele toda a noite. Não foi o rim, não foi o baço, não foi o olho, porque durante o dia o fígado se regenerava e o castigo podia ser eterno. Silvano se dedicou à medicina pela maior parte de sua vida e tem inúmeras histórias para contar. Um dos casos que ele nunca esqueceu aconteceu durante o internato, ainda na época da graduação. Ele conta que ficava ansioso, esperando a sua vez de atender os pacientes, mas o nome dele era um dos últimos na lista de chamada da sala. Foi em uma dessas filas de atendimento que ele viveu uma história engraçada. Quando você está no último ano, você faz o que se chama internato. Não é residência, hein? A residência você faz depois do 6º ano. Mas no 6º ano você já... E eu já, desde o 3º ano, eu queria costurar, operar e tal. E havia um costume, que eu acho que deve funcionar até agora, que você tem um número pela ordem alfabética dos 80, que éramos nós, agora somos 120. Então, era A, B, C, eu era S, estava lá embaixo. E meu número era 71. E o 70 era Selene, S-E-S-I. E o costume, enfim, a sistemática era que chegava a ambulância, e o que era 14, depois de alta 15, e nós ficávamos na sala comendo pizza até chegar a vez dele. Nesse episódio, chega uma ambulância com uma moça, morena, que tinha levado uma navalhada superficial, inclinada assim da ilíaca para o ombro. E coube para a Selene, que ia fazer obstetrícia. E eu queria lá, porque ia fazer os pontos Donati, pontos não reverter, era o que eu queria. E ela ficou numa mesa de mármore, que tinha lá uma mesa, 2 e 3. Mulher de bruxo costurando. E para mim veio um menino que tinha caído e batido e mordido a língua e cortou. Então eu tive que costurar a língua dele, que é uma bomba, que é uma insegura, ele cospe, dá um ponto, desgarça. E eu ali olhando ela, olhava lá, né? E a Selene, que sabia fazer, tinha que fazer, e fez. E ela começou anestesiando. E a anestesia nesses cortes superficiais
é uma série de punções. Você vai injetando de uma borda e na outra. Porque o ponto é só isso. Moça de calcinha, sem sutiã. Bonita moça. E eu ali, 3 metros lá. O cara cuspindo na minha mão. E, naturalmente, a Celene começou a falar com ela. Faz parte, eu não podia falar porque era aquilo que você... Ela ia falar com a mãe para segurar, etc. E ele disse, mas como é? O que é isso? O que foi? Diz, doutora, foi o mexerica. O que é mexerica? Mexerica é o homem para quem eu trabalho. Eu sou prostituta. Você usou outra palavra. Perguntei a. E eu trabalho na Avenida Paulista. Naquele tempo tinha Avenida Paulista. E o problema é que a polícia está dando em cima. E agora o trabalho está difícil. A féria baixou. Ele perdeu a cabeça e fez assim. A Serene encheu o magro peito e disse, o que é isso? Como é que você permite? Tá bom que você se prostitua, mas dá o dinheiro para um cara que... E ela não dizia nada. Mas depois de uns tantos minutos que ela estava fazendo esse discurso, eu ouvi. Você não fala nada. E ela disse, doutora, não adianta, a senhora não conhece o mexerica. Você entendeu? Aí eu disse, não fala mais nada. Você não entende isso. Olha só que poesia. Bom, agora que vocês conhecem um pouco mais sobre a história desse médico tão importante que é o Silvano Raia, nosso especial vai ficando por aqui. O especial Silvano Raia é uma produção da Rádio USP, com supervisão de Luciano Maloli e coordenação de Vitória Borges. A locução e a roteirização foram feitas por mim, Rodrigo Tâmaro, e pela minha colega Natália Nora. As reportagens foram feitas por Thiago Campolina e Natália Milena. A edição é de Felipe Narciso. E a produção e sonoplastia são de Gustavo Assef. Nesse programa, usamos trechos de músicas da 7ª Sinfonia de Beethoven, que é a música que o médico costumava ouvir durante os procedimentos. Obrigada e até a próxima. Como isso vai para jovens, eu vou te dizer uma vivência minha. Você tem sempre que tentar o impossível, o que te aparece no momento impossível. Porque mesmo que você não alcance, você estará caminhando. Especial Dr. Silvano Raia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.